O fim da escala 6x1 avança na Câmara dos Deputados, mas calma, esse projeto não deve ser aprovado ainda em 2026 e eu vou te explicar o porquê. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Eric Mota e esse é o quadro E Seu Dinheiro com Isso, onde eu te explico o impacto das decisões do Congresso Nacional direto no seu bolso, principalmente para você que trabalha com o mercado financeiro. Bem, gente, o fim da escala 6x1, ele passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e aí já muita gente começou a falar, Lula vai tentar aprovar, esse projeto é o grande trunfo do governo pré-eleição, isso aí não é mentira, mas não pela forma que muita gente está interpretando. O fim da escala 6x1, ele está sendo a junção de dois projetos de emendas à Constituição, e ele passou sim na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, mas ele vai demorar e muito ainda para ter a sua conclusão. Esse projeto só tende a ser aprovado no próximo ano, com o próximo governo. Isso se o próximo governo for de Lula, senão é bem provável que esse projeto vai ser enterrado. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui explicando a fundo as PECs que tratam do fim da escala 6x1. Inclusive, fiz um comparativo entre ambas, os pontos positivos e as falhas que as duas propostas têm. Porém, o que a Câmara fez? Algo que é muito normal. Ela apensou, ela unificou as duas PECs. Então, está sendo votado um projeto que é uma união dos dois textos que estavam em tramitação. Acontece que, a partir de agora, começa um processo longo, demorado, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro ponto, gente, não trata-se de um projeto de lei simples, em que uma maioria simples, ou seja, metade ou mais um, aprova e está tudo certo. Para a gente começar a conversa, é uma proposta de emenda à Constituição. Uma PEC, ela demanda de um número considerável de votos para ser aprovada. Só para ela ser apresentada, por exemplo, precisa de 171 deputados ou 27 senadores, é um terço do total, para ser apresentada, tá? Começa por aí. Pode também ser mandada pelo presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas e tudo mais. Depois disso, passa pelo processo que passou agora, para ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Beleza. O que a Comissão de Constituição e Justiça avalia? Se essa proposta ela é constitucional. Ou seja, se ela não vai contra as chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal. Se ela não vai contra aquelas cláusulas da Constituição que não podem ser alteradas, só poderiam vir a ser alteradas em caso de uma nova Constituinte. Ok, CCJ avalia isso, não necessariamente o mérito, não se o projeto, pelo menos deveria ser assim, né? Na prática a gente sabe que não é bem assim, mas ela deveria analisar apenas se esse projeto de lei ele vai jogar contra aquilo que a Constituição decidiu como cláusula pétrea, como artigos inalterados, que são aqueles artigos voltados à dignidade humana, aos direitos básicos do cidadão. Ok, feito isso, admitida a PEC, ela vai agora para uma comissão especial. Meu amigo, e aqui o negócio vai demorar. A tendência é de que demore 40 sessões do plenário do Congresso para ser analisado, da Câmara dos Deputados para ser analisado. 40 sessões, em média, vai aí de 3 a 4 meses para acontecerem 40 sessões. A gente já está finalizando abril, certo? Então a gente vai colocar aí maio, junho, julho, agosto. O que vai estar acontecendo em agosto? Eleição bombando. Ou seja, a chance disso ser aprovado na Câmara nesse ano já não é tão, antes da eleição já não é tão grande. Acho que esse ano é, mas antes da eleição já não é tão grande. Agora, dela passar pelo mesmo processo
No Senado, é quase impossível. Para ser aprovado na Câmara, por exemplo, precisa de 308 deputados votando sim. 3/5 dos deputados. Gente, a gente tem hoje 308 parlamentares dentro da Câmara dos Deputados favoráveis ao fim da escala 6x1, que vão comprar essa briga com o setor empresarial, com os mercados. A ver. Fato é, se ela for antes das eleições, eu acredito que temos sim chances robustas dela passar até com folga no plenário. Mas se ela for depois das eleições, sei não, tá? Sei não. Beleza, Eric. Foi lá, foi aprovada. E aí, acabou? Não, ela tem que ser aprovada em 2 turnos. Geralmente ela é aprovada e aí vem um monte de emenda a esse texto. Alterações a dar nesse texto. Tira-se é aqui que o bicho pega, é aqui que entram muitos chamados jabutis, aqui que entram assuntos estranhos à pauta, aqui que eles podem e tendem a desconfigurar aquilo que a proposta original previa. E aí pode, por exemplo, só um exemplo, tá? Não colocar isso durante todo o debate congressual e deixar para o debate parlamentar no plenário para colocar, por exemplo, que a palavra final sobre a jornada de trabalho vai ser definida entre patrão e empregado. Por que deixaria isso pro plenário? Porque aí, meu amigo, não dá tempo da sociedade pressionar. Eu tive um tempo que eu trabalhei para um instituto que fazia lobby dentro do Congresso Nacional. Trabalhei em Brasília, fui repórter de rede em Brasília. Antes de eu ser repórter de rede, trabalhei nesse instituto. E eu vi na minha frente, participei de reuniões em que esse tipo de negociação acontece, em que você espera chegar o momento e tenta alterar o texto, tenta fazer acordo. Eu vi que também os parlamentares têm muito medo da pressão popular, porque eu estava no lado sempre mais fraco da moeda, era um instituto voltado ao lado ambientalista, e aí o que a gente fazia? Utilizava de pressão popular, comunicação de massa, para atrair a atenção das pessoas para aqueles pontos que nós considerávamos sensíveis, e através disso, nas redes sociais, as pessoas pressionavam os parlamentares, e muitas vezes, mesmo tendo minoria dentro do parlamento, esse grupo conseguia virar votos. Porque o parlamentar ele tem medo da pressão popular. E é por isso que eles tentam deixar esses jabutis, essas alterações, para ser votada no plenário. Isso tende a acontecer. Passou tudo isso na Câmara. Beleza, Eric, seja como vier, desconfigurada, não configurada, foi aprovado nos 2 turnos na Câmara dos Deputados. E agora? Passa por todo esse processo dentro do Senado Federal. O Senado alterou algo essencial da medida? Volta para a Câmara. Por isso que eu digo, PEC do fim da jornada 6x1 não deve ser aprovada e promulgada, porque tem esse detalhe, tá? Uma PEC, ela é promulgada. Se o texto for alterado, for aprovado nas 2 casas sem alterações, eu tô até lendo aqui para ter certeza. Ele é promulgado em forma de emenda constitucional em sessão no Congresso Nacional. Não precisa passar pela sanção do presidente da República. Só que se o Senado alterar algo essencial, volta para casa original e aí exige uma nova apreciação, tudo novamente. Então, assim, gente, vamos ser sinceros, não vai ser aprovado antes da eleição. Se for aprovado antes da eleição, vai ser somente na Câmara dos Deputados. A tendência para o governo Lula, eu já falei, é melhor para ele ir pro embate durante as eleições com essa pauta em aberto. Que aí ele vai ter nisso o grande debate dele. Ele vai falar que a defesa da democracia, a defesa da soberania dos 3 poderes, que o outro lado, isso, aquilo, outro, mas vai se apegar muito na necessidade
da reeleição dele para aprovação dessa proposta. E não vai estar de todo errado não, porque é bem provável que os outros candidatos não encarem essa proposta como algo tão essencial. A gente tende a ver no debate eleitoral Flávio Bolsonaro não respondendo diretamente sobre o assunto, Caiado batendo contra o assunto. Ó, presta atenção no enredo. Flávio não é tão contra, não fala muita coisa, fica fugindo. Caiado vai ser contra, o Zema vai ser contra. Tende a ser essa articulação. O Flávio ataca pela linha de moderado, Caiado e Zema, como cães raivosos, atacam. E eles não estão totalmente errados em atacar essa pauta também, não, tá? Porque tem pontos falhos nela, eu já fiz um vídeo sobre isso. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal da Veras Capital. O que o mercado tem a ver com isso? O mercado só tende a se movimentar quando esse texto for aprovado ou rejeitado. Aí tende a ter movimentação. A tendência é que quanto mais perto de uma possível aprovação, mesmo antes, tá, da promulgação, a aprovação apenas de uma casa legislativa, quanto mais perto isso esteja, mais turbulência a gente veja no mercado. A tendência maior é disso. O mercado tende a ir contra a proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1. Então, vai ser aprovada, tende a ter queda. Vai ser rejeitada, tende a ter alta. A tendência, na minha análise fundamentalista, é essa. Beleza? Fique de olho, mas isso é um papo lá para frente. Nas especulação de hoje, uma coisa aconteceu, foi aprovada na comissão especial. Isso aí eu acho que não vai mexer muito no mercado, não se preocupe tanto com isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. E hoje eu consegui. Como é que fala? Descontar o tempo extra que eu usei da vida de vocês no último vídeo, que foi longo pra caramba, né? Beijo no teu coração, fiquem todos com Deus. Até semana que vem, segunda-feira, com o programa Análise Semanal, comigo e Alexandre Ragozeno. Tchau!